E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa viagem bem legal pela história da primeira ferrovia aqui do Brasil. Mas ó, já vou avisando, não é só uma história de engenharia, de economia, nada disso. A gente vai fundo para entender o que os trens significam de verdade, sabe? Tanto para a história do nosso país, quanto para nossa própria cabeça, para o nosso inconsciente. Bora lá? Então, antes da gente entrar de cabeça na história, nos fatos, a gente precisa pegar essa ideia aqui. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o poder simbólico de um trem, né? Porque um trem é muito mais que uma máquina. É uma metáfora incrível para a nossa vida em sociedade, para a nossa jornada coletiva e para aquele destino que vira e mexe a gente sente que está empurrando a gente para frente. Isso, vamos começar exatamente por aí, pelo mundo dos símbolos. Porque, se a gente para pensar, o trem, ele tá em todo lugar no nosso imaginário, né? Ele aparece em sonhos, na arte, na cultura, sempre como um símbolo da própria evolução, daquele caminho que a gente percorre, seja sozinho, seja como sociedade. Beleza, vamos destrinchar isso aqui com calma. Pensa só, a rede de trens com aqueles horários super rígidos, as rotas que não mudam, ela representa uma ordem, quase uma lei do universo, sabe? É como se ela mostrasse pra gente que o interesse de todo mundo, o bem comum, tá acima do interesse de uma pessoa só. E o trem andando no trilho? Pô, essa é a imagem perfeita do destino em movimento. Uma força que vai levando a gente pra frente, estando a gente pronto ou não. E é exatamente aqui que esse símbolo todo vira realidade na nossa história. Agora a gente sai do campo das ideias, do mundo dos sonhos e aterrissa de vez no Brasil do século XIX. Vamos falar da Estrada de Ferro Mauá, a primeiríssima ferrovia do país. Foi aqui que o sonho de progresso foi literalmente colocado em cima dos trilhos. Olha só esses dados. Podem parecer só números, né? 18 quilômetros, bitola de 1,60 m, 3 locomotivas, mas tenta imaginar o que isso significava em 1854. Era uma coisa de outro mundo, um feito de engenharia gigantesco para a época, um salto direto para o futuro. Então, e aqui está o ponto principal. Essa ferrovia não foi feita por capricho, não. Tinha um objetivo estratégico muito claro. Naquela época, o café era tipo o ouro do Brasil Império, né? E a estrada de ferro Mauá era a veia de metal que ia bombear toda essa riqueza lá do interior direto para o Porto do Rio. E de lá para o mundo todo. Era, de fato, o motor do progresso do país. E a gente sabe, né, por trás de todo projeto gigante, tem sempre um grande sonhador. E nesse caso era o Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. Para ele, a ferrovia não era só um negócio para ganhar dinheiro. Era a concretização de uma visão, de um Brasil que ele imaginava, moderno, industrializado, conectado. Era o sonho dele se misturando com o sonho de uma nação. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela conta essa história perfeitamente. Dá uma olhada. Começa lá em 1852, com toda a pompa, com o imperador Dom Pedro II. Aí, em 54, a grande inauguração, a festa. Depois ela cresce e se expande. Mas, como acontece com muitos sonhos, né? Ele deu de cara com a realidade. Chega nos anos 1960, mais de 100 anos depois, e a história muda. O progresso seguiu por outros caminhos, e aqueles primeiros trechos começaram a ser desativados. Bom, agora vamos fazer o caminho de volta, voltar lá para o mundo dos símbolos. Se o trem andando é evolução, o progresso, o que será que significa quando essa jornada para? O que acontece lá dentro da nossa cabeça, no inconsciente, quando os trilhos esfriam e ficam abandonados? Fala a verdade. Quem nunca teve aquele sonho desesperador de estar perdendo o trem? É uma angústia que todo mundo conhece. E no mundo dos sonhos o recado é bem direto, viu? Significa uma oportunidade que a gente deixou passar, um bloqueio no nosso crescimento pessoal. É o nosso inconsciente dando um grito, falando: ei, a rotina, o medo, a falta de atitude está te impedindo de seguir para a próxima fase da vida. Olha que legal essa comparação. Sonhar que está viajando sem passagem é como se a gente estivesse tentando enganar a nós mesmos, sabe? Fingindo que está pronto para alguma coisa, quando no fundo a gente sabe que não está. Agora, sonhar que perdeu a mala, a bagagem, que são as nossas ferramentas, o que a gente tem por dentro, isso já aponta para um descuido, uma falta de preparo para encarar a jornada. São os detalhes, as pequenas diferenças que o nosso inconsciente usa para chamar nossa atenção. E o descarrilhamento? Nossa, aí o negócio fica sério. Esse é talvez o símbolo mais pesado de todos. Ele representa um conflito interno tão grande, mas tão grande, uma crise tão séria, que o nosso desenvolvimento pessoal simplesmente sai dos trilhos. É o alerta vermelho da nossa mente. Pois é, e trazendo a história de volta para os dias de hoje,
o que a gente vê é que aquele sonho gigante do Barão de Mauá não sumiu por completo. Um pedacinho daquela ferrovia, a pioneira, ainda está lá funcionando. É como se fosse um eco daquele passado grandioso, sabe? Uma memória que está viva e que mostra que, mesmo que a jornada principal tenha parado, a viagem, de algum jeito, ela continua. E a gente termina com essa reflexão. A história da Estrada de Ferro Mauá, com seu começo incrível e seu declínio, faz a gente pensar, né? O que esses projetos abandonados, esses sonhos interrompidos do nosso passado como país, ensinam sobre os caminhos que a gente escolhe hoje? E trazendo pra gente, o que os trens que a gente perdeu na vida nos dizem sobre as próximas estações, sobre os embarques que a gente ainda pode fazer? Fica aí a pergunta pra gente pensar.